Olá, tudo bem? Aqui é a professora Késia Mendes. A aula de hoje é uma aula que vocês pediram muito, que é a parte 2 sobre figuras de linguagem. Então, fica ligadinho nessa aula que tem muita coisa boa para você aprender aqui sobre figuras de linguagem. Antes de continuar rapidinho, você caiu de paraquedas neste canal e ainda não é inscrito? Não saia daqui sem se inscrever. Dê uma conferida na nossa playlist. Tem muito vídeo aqui que eu tenho certeza que podem ajudar você. E você que não me segue no Instagram, @KésiaMendesOficial. Me segue lá, tem sempre uma foto com uma publicação pra gente pensar. Muito bem, na aula 1 sobre figura de linguagens, nós falamos sobre comparação, hipérbole, metáfora e metonímia. Na aula de hoje, nós iremos falar sobre outras Figuras de linguagem que mais caem em concurso e eu vou te explicar de forma bem clara e objetiva o que é que são cada uma delas e eu espero que você aprenda e que seja muito útil para você, ok? Não esquece de curtir muito e deixar o seu comentário porque isso ajuda muito a Késia a fazer outros vídeos e saber que você está gostando da aula e quer mais assuntos sobre isso, tá bom? A primeira figura de linguagem da aula de hoje se chama antonomásia. Késia, que nome esquisito é esse? Pois é, o nome é bem estranho mesmo, mas é uma figura de linguagem que cai muito em concurso. Antonomásia é o quê? Nada mais é do que você pegar uma palavra ou uma característica que representa alguma coisa ou um lugar e substituir essa palavra pelo nome. Késia, não entendi nada. Veja bem, você diz, por exemplo, cidade maravilhosa. Quando você diz cidade maravilhosa, se você conhece bem o Rio de Janeiro, você sabe que é do Rio de Janeiro que nós estamos falando. Outro exemplo, Terra da Garoa. Se você ouve alguém dizendo que passou férias na Terra da Garoa, aonde foi que essa pessoa passou férias? Passou férias em São Paulo, né? Por quê? Porque São Paulo também é conhecido como Terra da Garoa. Percebe? Você utiliza uma palavra ou uma expressão que se refere a alguma coisa e essa palavra aqui faz a pessoa perceber do que você está falando sem necessariamente precisar falar o nome da cidade ou o nome daquele objeto ou o nome daquele lugar. Ficou entendido? A próxima figura de linguagem eu acho o máximo e ela é muito presente em contos e em fábulas. Que é personificação ou prosopopeia. As duas significam a mesma coisa. E o que seria personificação ou prosopopeia? É você dar características humanas para seres não humanos. Então, por exemplo, em contos é muito comum que a mesa fale, é muito comum que o gato converse com a árvore. Então você vê que esses seres que não são humanos, eles possuem características humanas, ok? Inclusive tem uma música aí para quem ouve, Calypso, A Lua Me Traiu. Meu querido, isso é uma prosopopeia, porque lua não trai ninguém, tá? Traição é uma característica humana e foi atribuída aí nesse caso para a lua. Então a lua me traiu, acreditei que era para valer, não é assim? Pois é, isso é uma característica e uma função da prosopopeia, combinado? A próxima figura de linguagem, ela é muito utilizada e às vezes causa uma certa estranheza e uma certa confusão. É a catacrese. Catacrese, o nome é muito esquisito e o significado dela tão esquisito quanto. Sabe por quê? Nós utilizamos essa palavra ou essa figura de linguagem para dar nomes a coisas que não possuem nome. Késia, não entendi nada. Preste atenção. Como é que chama o pé da cadeira? Tem nome aquilo? Pé da cadeira não é o nome. É o nome que a gente deu porque aquilo lá não tem nome, tá? Como é que chama, por exemplo, o alface? Quando você pega ele ali, aquele monte de folha de alface. Nós chamamos de pé de alface. Mas aquilo ali não é um pé, não tem um pé ali no alface. Dá para entender? Quando você tem uma palavra que não possui um nome característico, você, para entender do que está sendo dito, você utiliza algum nome só para caracterizar. Então, pé da mesa, pé de alface, pé de moleque. O pé do moleque, por exemplo, é um doce. Aquilo não é um pé de moleque, não é um pé de um menino. É um nome para caracterizar aquele doce que nós conhecemos, certo? Então você usa o nome que é de outra coisa para caracterizar aquilo que não tem nome. Combinado? Essa figura de linguagem aqui eu gosto muito, eu acho que ela é uma figura de linguagem interessante, que é o eufemismo. O que é o eufemismo? Nada mais é do que utilizar uma palavra que é um pouco grotesca, um pouco pesada, você substitui por uma palavra mais suave, por uma palavra um pouco mais delicada. Por exemplo, ao invés de dizer que fulano morreu, você diz que fulano partiu dessa para melhor. Isso é o eufemismo,
tá? Ao invés de dizer que o garoto é ladrão, você pode dizer que o garoto tem mau costume. É a mesma coisa, o que nós fizemos foi só suavizar aquela expressão ou aquela frase que nós queríamos falar, ok? Então, todas as vezes que isso acontece, que uma palavra forte, que uma expressão pesada é substituída por algo mais singelo, por algo um pouco mais leve, nós dizemos que nesse caso ocorreu eufemismo. E por último nós temos o pleonasmo. O pleonasmo é muito utilizado no nosso dia a dia. As pessoas utilizam e nem se dão conta de que estão utilizando o pleonasmo. Quer dizer, o que é pleonasmo? É uma palavra ou uma expressão que você usa para reafirmar ou para confirmar aquilo que já foi dito. Por exemplo, ei Maria, entra para dentro. Se é entrar, é lógico que é para dentro. Então, quando você usa uma palavra e depois usa outra que tem a mesma característica ou significa a mesma coisa, nós dizemos que nesse caso ocorreu o fenômeno do pleonasmo. Inclusive, tem muito isso em música. Eu me lembrei de uma que é aquela, vamos fugir para outro lugar. Se é vamos fugir, já entende-se que é sair de um lugar e ir para outro. Então, quando você diz vamos fugir para outro lugar, você está sim realizando aí, nesse caso, um pleonasmo, porque vamos fugir já indica que é para outro lugar, não tinha necessidade de você colocar outro lugar. Por que coloca então, Kézia? É justamente para reforçar a ideia, vamos fugir para outro lugar. Então assim, me acompanha, vamos junto comigo, eu estou reforçando. Bom gente, essa foi a aula de hoje, parte 2 de figuras de linguagem. Eu espero muito que você tenha aprendido. Volta essa aula, assiste mais de uma vez, porque figuras de linguagem é aquele negócio que você precisa entender mesmo, porque algumas têm características muito parecidas, muito próximas, mas tem diferenças e nuances bem distintas aí na hora de fazer a prova, você precisa estar ligado, tá bom? Por hoje é isso, beijo grande, a gente se encontra na próxima aula de português. Tchau!